a nossa reflexão sobre liberdade financeira. E queria começar com um texto muito conhecido de todos nós. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse não é um discurso de empoderamento dos dias de hoje. Não é. Esse versículo é muito mal usado e ele é até batido. O que eu estou começando a fazer aqui é bem batido, porque esse texto, a gente já fez várias reflexões sobre ele, sabe que ele não fala sobre esse discurso de prosperidade, mas ele é muito usado. Esse texto não fala daquilo que a gente às vezes escuta nos treinamentos motivacionais, de que, ou nas igrejas que aderiram um viés bem motivacional, atrelado a uma teologia lá da década de 60, chamada de confissão positiva, de que você determina e Deus faz. Então a gente pode dizer: eu sou um vencedor. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um vencedor. Diga para a pessoa, diga para você mesmo: eu sou um vencedor, né? Isso é um negócio assim que a gente vai se motivando, né? Não, mas esse texto não fala sobre isso. Eu não sei nem fazer esse negócio direito, eu faço aqui todo errado, mandando você dizer para quem está do seu lado, para quem está à frente, que você vai prosperar igual Davi, amém, irmão? Igual Davi. Vai não, irmão, vai não. Vai não, vai ser igual Salomão. Vai não, vai não, vai não. Vai não, esse texto não fala sobre isso. Ele não fala sobre a gente ficar rico. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, que você pode ser qualquer coisa que você quer na vida. Isso não é verdade. Cheguei uma vez para meu filho e disse: meu filho, você pode ser o que você quiser. Ele olhou para mim igual a Barbie, né, pai? A gente não pode ser o que a gente quiser. Os recursos não são ilimitados, nós temos limitações. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece não fala desse poder, mas ele fala sim de um poder. E é o poder do contentamento. É sobre esse poder, esse poder é sobre contentamento. O texto posso todas as coisas naquele que me fortalece fala sobre contentamento. Olha o que diz o texto completo, em Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado e seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É nesse contexto que o versículo vem: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, apóstolo, passando fome, preso, sim. E o grande poder que está aqui na mão de Paulo, no coração dele, não é ser rico, não é ter nenhuma dificuldade assolando ele, mas é dele poder dizer: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Contentamento. Contentamento. Nós vivemos na sociedade do consumo. Alguém aqui tem dúvida disso? Vivemos a sociedade do consumo. A mentalidade de consumo, ela tá entrando até na nossa maneira de se relacionar. Mas nós vivemos a sociedade do consumo. O consumo hoje é um Deus, é uma potestade que move a gente. A necessidade de consumo nasce, né, nesse tempo moderno, um templo chamado shopping center. E esse templo, ele está em crise em vários lugares do mundo. E algumas lojas físicas estão entrando em crise, porque esse templo ele não está mais num local, mas esse templo de consumo foi para as redes, foi para a internet, e ele está onde? Dentro da nossa casa, na tua cama. Ele vai junto contigo para o banheiro. E você está no banheiro e está consumindo.
Você está no banheiro e está vendo coisas que você quer comprar, que você quer ter, está pesquisando. Você não precisa mais ir ao shopping para ser alimentado de uma necessidade de consumo. Antes, a necessidade de consumo ela era colocada nos comerciais da televisão. Hoje eles estão pegando a gente o tempo todo, em todo lugar. Nós vivemos uma sociedade de consumo. O ter ou o não ter virou critério na formação da nossa identidade. Isso é muito complicado. Quando o ter e o não ter virou critério na formação de quem somos. Genésio falou um pouco aqui sobre isso. Quem você é. Virou, se você tem, o que você tem define quem você é. O que você não tem define quem você é. O ter se confundiu com o ser. O ter se confundiu com o ser de uma forma que nós temos dificuldade de separar uma coisa da outra. E aí vem uma afirmação que eu queria deixar aqui com vocês. Você não terá liberdade financeira enquanto for escravo do ter. Você não terá liberdade financeira enquanto o ter for uma força muito grande na tua vida. Enquanto você for escravo do ter, você não terá liberdade financeira. E aí dizer, pastor, então o negócio está meio sem jeito, porque a gente está sendo bombardeado por isso o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo bombardeados por uma mentalidade de consumo. Pelo despertar de necessidades em nós que, sinceramente, nós não temos. Não são reais. Mas elas se transformam em necessidades reais, em que nós precisamos ter. Então está sem jeito, porque a gente está vivendo nessa era do consumo. E aquilo que a gente é, aquilo que a gente pode, tem definido quem a gente é. Entende? Como que a gente faz, meu povo? Como que a gente se liberta disso? Eu não queria gastar mais tempo identificando o problema. Eu queria apresentar 2 caminhos simples para a gente começar a se libertar deste ter, deste consumo, dessa identidade colada. 2 caminhos e 2 coisas simples, práticas, que nós possamos seguir aí na nossa vida. E a primeira que eu queria deixar aqui é: alegre-se com o que você tem. Não adianta a gente ficar querendo. A gente vai fazer o quê? A gente vai desligar a internet? A gente vai deixar de sair? A gente vai deixar de se relacionar com as pessoas? A gente vai parar de ver rede social? O que a gente vai fazer? A gente vai se alienar num canto, assim, num sítio, sem internet, sem nada, para a gente se libertar? Não tem como. Então o que a gente pode fazer como contracultura? Que movimento a gente pode ter contra a cultura para poder começar a libertar o nosso coração e a nossa mente de uma realidade de consumo? Nós precisamos nos alegrar com aquilo que nós temos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é sabedoria bíblica. Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Primeira parte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Como é que você recebe essa frase que está aí nesse versículo? Contentem-se com o que vocês têm. Como é que isso chega para vocês? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que essa frase, quando chega para a gente, ela chega como se fosse fica feliz com o que tu tem aí, se acomoda aí, nesse negócio, nessa realidade que tu vive. Se acomoda nisso. É como se fosse um cala-boca no desejo. Mas a gente pode pensar nisso de uma outra forma. Eu separei algumas frases de comparação para que a gente compreenda direitinho o que é isso que eu estou querendo trazer para a gente aqui hoje. A frase "fique feliz com o que você tem", ela é diferente de "pare de querer o que você não tem". Queria que você pensasse nisso aí. Porque parece que a gente parar de querer o que a gente não tem, está um negócio meio sem jeito. E a gente é um ser desejante.
A gente vai desejar um bocado de coisa. A gente vive numa sociedade do consumo, onde tudo está sendo colocado. Então, pare de querer o que você não tem. Eu queria tirar o foco disso. Eu queria colocar o foco em você ficar de fato feliz com o que você tem hoje. Alimentar uma atitude de alegria em relação ao que você tem. Não é a gente ficar freando o desejo. É a gente canalizar o desejo para aquilo que nós já temos. E talvez isso ajude a gente a diminuir um pouco essa gana, sabe, de ter as coisas que a gente não tem e estar disposto a pagar o preço que for preciso para ter o que a gente não tem. Coloquei outra frase para ajudar a gente. Não é um freio no desejo de querer mais. É um olhar de satisfação para o que já temos. O que Paulo está dizendo é: contentem-se com o que vocês têm. Ele não está dizendo parem de querer mais. Ele está dizendo contentem-se com o que vocês têm. Então não é um freio no desejo de querer mais. Porque aqui para nós, se a gente freia o desejo de querer mais, isso vai inibir também a nossa garra, a nossa força. Esse desejo de querer mais, ele pode ser criativo, ele pode ser impulsionador, ele pode ser algo que nos move, que leva a gente, sabe, a fazer uma requalificação e se recolocar no mercado de trabalho para poder querer ter algumas coisas que você não tem. Isso não está errado. Não é não querer mais, não é ficar feliz com isso aqui. Não é tipo se acomodar. Mas é você exercitar um olhar para o que você já tem e encontrar alegria nisso. Entende a diferença? Não é um freio no desejo de querer mais. É um olhar de satisfação para aquilo que nós já temos. Coloquei outras duas frases de comparação. Pode colocar logo, porque eu quero ler junto com vocês. Se olharmos fixamente para o que não temos, o que temos perde a graça. Se olharmos com alegria para o que não temos perde o encanto. O encanto que eu estou falando aqui é na capacidade de deixar a gente encantado, de deixar a gente assim dominado. Se a gente fica só olhando para o que a gente não tem, a gente vai olhar para a vida da gente, pessoal, e vai dizer que a vida da gente é uma porcaria. Se a gente fica só olhando para o que a gente não tem, nós vamos perder a graça com aquilo que nós temos. Mas se nós exercitamos, isso vai ser um exercício. Porque o que está posto na cultura é de você viver a vida olhando para o que você não tem. Se nós fazemos o exercício de olhar para o que nós temos e encontrarmos alegria nisso, esse olhar para o que não tem, esse olhar para o que eu quero a mais, ele pode ser um olhar mais saudável. O que o autor de Hebreus aqui, ele está dizendo, quando ele diz contentem-se com o que vocês têm, não é acomodem-se com o que vocês têm. Não é tipo, para de reclamar. Tem gente que tem menos. Não é para de achar, de querer mais coisas, não é isso. Mas é de nós descobrirmos a alegria naquilo que nós temos hoje. Porque às vezes a gente está tão querendo o que a gente não tem, que a gente perde a capacidade de celebrar e de se alegrar com o que a gente tem hoje. E uma alma satisfeita, ela é mais livre. Alguém que olha para o que tem e consegue se alegrar, é mais livre para dizer não para algumas coisas. É mais livre para dizer não precisa ser agora. Por quê? Porque eu estou satisfeito. O meu querer ter a mais, ele é uma luta, ele é um desejo, ele é um sonho. Isso é lícito. Mas eu não estou no lugar da insatisfação. Eu descobri o que era estar contente em toda e qualquer circunstância. E nós vamos conseguir isso exercitando, olhar para as coisas que nós temos e encontrarmos alegria nessas coisas. Olhar para a sua casa e sentir a alegria na casa que você tem. Em vez de ficar só olhando para a casa que você não tem e perder a alegria
na casa que você tem. É olhar para o carro que você tem e encontrar alegria, satisfação no carro que você tem, seja ele qual for. E aqui eu estou falando prioritariamente, assim, eu estou falando quase em geral aqui para um público de classe média. Por isso que eu estou abordando isso, porque em outros contextos do nosso país, eu daria outros exemplos. É você olhar para o celular que você tem e dizer, ele tem alegria de ter aquele celular. É celebrar as coisas que você tem, para que o teu desejo de querer ter mais, ele não seja algo adoecido, que tem a ver com motivos errados. Tem uma música do Fabiano Alves, Contentamento. Separei alguns trechos dessa música. Ele disse, pelo sol que se abriu. Quem tem o sol que se abriu todo dia? Alegre-se nisso, com o que vocês têm. Pela casa que protege quem eu amo. Pelo dia que surgiu. Pelo pão e o café. Quem tem aqui se alegrado com o pão e o café? A gente está perdendo a capacidade de se alegrar com pão e café. A gente só se alegra quando vai para um restaurante caro. E quando a gente perde a capacidade de se alegrar com o pão e com o café, a gente fica escravo de ter que ir para um lugar para gastar não sei quanto, entende? Então se alegra, foca em se alegrar com o pão e com o café. Foca em se alegrar na mesa que sustenta o corpo e a alma. Foca nisso, se alegra nessa mesa. Se alegra, sabe, naquilo que você está tendo, pela vida que Ele te deu, se alegre nisso. E a família que me cerca a cada dia, pela luz que se acendeu. Meu povo, só se alegra pela luz que se acendeu quem já viveu sem luz, ou teve sua energia cortada. Precisamos nos alegrar. Eu já conheço gente que disse, pai, fiquei tão feliz porque eu paguei a minha conta de luz. A gente precisa se alegrar, porque a gente está tendo condição de pagar as contas, de ter um pão dentro de casa, de botar um café em cima da mesa, de sentar ao redor da mesa com pessoas que a gente ama, que a gente convive. Se a gente perde a capacidade de se alegrar com as coisas que nós temos, nós estaremos escravos do consumo e infelizes com a nossa vida. Entende? Pelo amor que encontrei, pelo vento que empurra o meu barco, pelo sol que nasce todo dia para os justos e para os ímpios, pela vida que a gente tem. Se nós não estivermos satisfeitos com aquilo que a gente tem, e satisfeitos no sentido de encontrar alegria e satisfação, e não de estar acomodado, nós seremos presa fácil de tudo que está posto aí para a gente, de tudo que está colocado aí para a gente de mentalidade de consumo. Então, se você quer ser livre, liberdade financeira, não é o tema? Nós precisamos começar celebrando aquilo que nós temos. Precisamos nos alegrar naquilo que nós temos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu fui para o seminário, e eu já contei essa história algumas vezes. Nos 4 anos que eu vivi lá no internato, o internato era porque era um alojamento masculino, tá? Nos 4 anos que eu vivi lá, a gente cozinhava ovo em panela de resistência. Umas panelazinhas que a gente compra no mercado, são tipo São Sebastião daqui, lá em Recife, que você liga na tomada, bota a frigideira, e espera um tempinho assim, para poder conseguir começar a fazer um ovo. Eu lembro na primeira vez que eu voltei de férias para minha casa em Fortaleza, aqui, a casa dos meus pais, que eu cheguei na cozinha, e eu liguei o fogão assim, e fiz assim, ó, tá. E o fogo pegou. E eu coloquei a frigideira em cima. E quando eu coloquei a frigideira em cima, com pouco tempo que eu tinha colocado o ovo, ele já estava branquinho. O outro eu colocava e ficava esperando.
Aí ele disse: cara, que maravilha esse fogão. Que fogão maravilhoso. O que é isso aqui? O que é isso aqui que eu tenho? Que eu aperto um botão e ele joga uma chama. Imagina o povo da época lá atrás, olhando para a gente hoje, porque eles faziam fogo com um pauzinho, né? Na madeira, até fazer o fogo para conseguir comer, e a gente vai perdendo a capacidade de se alegrar com as coisas que nós temos. Você está insatisfeito com o seu carro? Faz um jejum. Vai uma semana andando para o trabalho. Você voltar para esse carro depois, você vai dizer: que carro maravilhoso. Faz um jejum de algumas coisas e percebe o quanto que você tem é maravilhoso. A gente costuma dizer, né, que a gente só valoriza as coisas quando nós perdemos. Isso vale para as pessoas, tá? Também. Só valorizamos quando nós perdemos. Gente boa é gente morta, que a gente só fala coisa boa delas. A gente só valoriza quando perde. A gente só valoriza quando perde. Então vamos olhar para as coisas que nós temos e vamos celebrar. Vamos exercitar. E aí eu desafio vocês a fazer disso um exercício familiar, de se alegrar com as coisas que você tem. Sabe essa música que eu coloquei aqui? Eu pedi ao pessoal para a gente cantar ela. E a gente vai cantar, depois eu continuo, tá? Porque a gente tem a segunda coisa. A primeira coisa qual é? Alegrar-se com aquilo que nós temos. Contentar-se com o que você tem. Não no sentido de se acomodar, mas de estar contente com aquilo que você tem. Continua desejando, continua querendo mais, mas exercita o estar feliz com o que você tem aqui hoje. Talvez você até diga: não preciso disso agora não. Posso dizer não para isso. Não, isso aqui não, porque eu estou feliz. Eu estou exercitando a alegria com aquilo que eu tenho. A gente, para ficar livre dessa mentalidade de consumo e desse consumismo, a gente precisa aprender a se alegrar com as coisas que a gente tem, com aquilo que a gente tem. E em segundo lugar, não menos importante, nós precisamos saciar a nossa alma com o que ela realmente precisa. Sabe por quê, meu povo? Às vezes a gente está indo para o consumismo atrás de preencher um buraco que não é dessa ordem. Assim a gente vai para os vícios. Assim às vezes nós vamos para o sexo, tentando preencher algo que não é dessa ordem. Estamos no consumo, ou no ter coisas, querendo preencher um vazio que essas coisas nunca vão preencher. Por isso, se por um lado eu preciso sim me alegrar com o que eu tenho, eu preciso ir atrás de saciar a minha alma com aquilo que realmente a minha alma precisa. E aí, se o exercício primeiro foi: celebre o que você tem, se alegre com o que você tem, o exercício segundo é: busque a fonte verdadeira de satisfação. Queria ler um texto para vocês que está em Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Este povo lá de trás somos nós. Nós cometemos esses 2 crimes. Nós abandonamos o Senhor, aquele que de fato é a fonte de água viva, e construímos para nós mesmos, cavamos para nós mesmos as nossas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm
água. Cisternas rachadas que não retêm água. Você sabe o que é isso? O que é a cisterna rachada que não retém água? Ela vai estar sempre vazia, porque ela não retém água. Assim às vezes é o nosso coração. E assim é aquilo que nós buscamos para preencher o vazio, que só será preenchido em Deus. Alguém que não desfruta de uma relação de intimidade com Deus e de satisfação em Deus, é presa fácil para toda essa mentalidade de consumo que vende para a gente algo que ela não pode entregar. Ela vende coisas que só Deus entrega, ela não pode entregar. E numa sociedade que nós vivemos, no mundo que cria necessidades o tempo todo, se nós não saciarmos a nossa alma com aquilo que ela realmente precisa, vamos acabar buscando saciar a alma em fontes secundárias e nocivas. Se nós não buscarmos realmente saciar a nossa alma naquilo que a nossa alma de fato precisa. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de quê? Eu estou falando de Deus. Eu estou falando do Senhor. É do Senhor que nós realmente precisamos. É Ele que de fato é capaz de saciar a nossa alma. Por isso que talvez o desafio que a gente tem é de aprofundar a nossa relação com Deus. Você tem buscado e encontrado satisfação em Deus? Tem, meus irmãos? Tem? Você tem procurado encontrar satisfação em Deus? Tem procurado? Tudo bom, linda? Tu quer pregar, filha? Quer? Tá difícil pregar com tu aí pulando. Ali pro papai, vai. Você tem tido o hábito de ter tempos de prazer em Deus? De oração, de leitura da palavra? De alimentar a tua alma? Se nós não temos a satisfação em Deus, para alimentar a nossa alma, em Deus, nós vamos ficar como uma terra seca. Uma terra seca. Paizinho, vem pegar ela aqui, vem, por favor. Estou ficando com medo dela se machucar, porque tem alergia aqui. Tem muita coisa aqui. Ó, é perigoso ela se machucar aqui. É para cá, Jonatas, ó. O pai está aqui. Pronto. Se nós não buscarmos a satisfação em Deus, insatisfeitos, nós vamos nos render facilmente a qualquer apelo que venda para a gente felicidade. Porque do que a nossa alma de fato precisa, lá no fundo da nossa alma, Agostinho que diz que nós somos um ser inquieto, que buscamos repouso em Deus. Existe um buraco na nossa alma, que será preenchido apenas pelo amor de Deus. E existe uma sede da nossa alma, que só será preenchida em Deus. Então não adianta você ficar querendo lutar contra o consumismo. Não adianta você ficar querendo se frear em relação a um bocado de consumo, se você primeiro não se alegrar com o que você tem, e segundo buscar saciar a tua alma em Deus. Está claro? Esses são os dois pontos. Não adianta, você não será livre financeiramente, porque sempre vai ter um apelo que você, insatisfeito com o que você tem, você vai ceder. Vai estar sempre sendo vendido algo para a gente, que como você não está se satisfazendo em Deus, você será facilmente rendido. Então vamos fazer 2 exercícios: de estarmos felizes e satisfeitos com aquilo que temos, de nos alegrarmos com o que temos, e de buscarmos saciar nossa sede profunda da alma em Deus, através de uma relação de profunda intimidade com o nosso Pai. Amém? Tem uma mulher, o Ministério do Louvor pode ir vindo. Tem uma mulher que teve um encontro com Jesus lá no poço. E ela
Jesus pediu água a ela. E depois da conversa com ela, Jesus disse que se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Deus tem algo a oferecer no nosso coração, que às vezes a gente está buscando satisfazer um vazio aí dentro de nós, em tantas coisas. Mas Jesus é aquele que pode oferecer a você a água que de fato pode saciar a tua sede e a tua alma. Então eu convido você a colocar o seu coração diante de Deus e a sair daqui comprometida em dizer: eu vou me alegrar com aquilo que eu tenho e eu vou buscar saciar a minha alma em Deus. Dessa forma, a gente talvez consiga não ser tão escravo do dinheiro e do consumo que nos rodeia.